Nós vimos nos louvores um item específico dos 3 louvores que foi cantado. Alguém pode dizer se observou esse item dos 3 hinos? O sangue de Jesus. Podemos dizer que no sangue de Jesus há poder? Podemos, né? Porque este sangue, ele é poderoso. A mensagem que faremos hoje vai nos falar sobre não só o poder deste sangue, mas os benefícios que esse sangue concede a cada um de nós. Tá? Nós vamos ter 3 assuntos dentro desse tema: o sangue de Jesus tem poder. Eu gostaria que os irmãos, vocês abrissem a palavra de Deus em Hebreus. Vou ler um texto um pouquinho longo, mas é para a gente ter uma compreensão maior do assunto. Hebreus, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 21. Hebreus 9, capítulo 6 ao verso 21. Podemos ler? Amém, né? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender do Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Está falando daquele tabernáculo da antiga aliança. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por favor, repita comigo. Redenção. Redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam como a purificação da carne. Eu repito, purificação. Purificação. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele, o mediador da nova aliança, vou repetir, aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam uma promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue
dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Amém? Amado Deus, nos colocamos aqui, Senhor, na liderança do Teu Espírito Santo. Convidamos esse mesmo Espírito Santo a estar sobre cada um de nós, Senhor, na direção de nossas vidas. E principalmente, Senhor, usando a este Teu servo, que trará a ministração na noite de hoje. Ó Deus amado, que seja feita a Tua vontade, não a do homem, Senhor, e o Teu Espírito Santo, Senhor, nos instrui em todas as coisas. Ó Deus, derrama sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre aqueles que são chamados de Teus filhos, a unção do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, em que a Tua palavra, Senhor, ela cumpra o propósito para o qual ela tem sido enviada. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e a igreja diga amém. Amém. Talvez assentar comigo, irmão. Na leitura desse texto de Hebreus 9, nós vimos três aspectos. Primeiro, vimos que no sangue há o quê? Redenção. Em segundo, nós vimos que também no sangue nós temos purificação. E em terceiro, e por último, nós vimos que o texto fala que também nós temos a aliança. Amém? Então são três benefícios que muitas das vezes não consideramos. Nós podemos dizer que no sangue de Jesus Cristo há poder, mas muitas vezes esquecemos que poder é este. Este poder são estes benefícios que o sangue de Jesus Cristo concedeu quando ele foi sacrificado naquela cruz do Calvário. Nós conseguimos ter o quê? O nosso primeiro, que me fugiu da palavra. O primeiro aspecto que a gente viu, a redenção. Podemos ter a purificação e podemos ter também a aliança. Então, muitas das vezes, a gente não usufrui do favor deixado por Cristo Jesus. Nós podemos até dizer, não usufruímos do legado que Cristo nos deixou ali naquela cruz, para que todos nós pudéssemos viver uma vida de abundância. Durante o louvor, o pastor falou do povo que com os lábios honram a Deus, mas o seu coração está distante, longe dele. Gente, Jesus, a maior obra dele para com Deus foi realizar obediência a Deus em tudo. Então, que se você quer realmente louvar, adorar a Deus, glorificar a Deus, faça isso através da sua obediência, porque isso vai manifestar o que Jesus fez. Então nós vamos entender agora que no sangue de Jesus Cristo nós temos a nossa redenção. Redenção significa resgate, certo? Nós vamos ver a purificação, que significa limpeza, vestes limpas, e nós vamos ver aliança. Aliança significa pacto, compromisso. Amém? Então vamos abordar o primeiro texto, que é o primeiro tópico, que é a redenção. O versículo 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Vamos entrar lá. Redenção, como eu falei, significa resgate. Então, nós estávamos condenados, por conta que nós éramos descendência do primeiro Adão. Nós estávamos refletindo a imagem e semelhança do primeiro Adão. Deus fez Adão segundo a sua própria imagem e semelhança, esperando que Adão reproduzisse pessoas com a imagem e semelhança do próprio Criador. Mas Adão, ele falhou nessa
redenção e começou a replicar pessoas segundo a imagem e semelhança dele. Quer dizer, pessoas que nascem no pecado. A Bíblia fala, se não me engano, Davi fala que no pecado ele foi gerado. A mãe dele concebeu ele, né? Então é redenção. Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos apartados da presença de Deus. Nosso espírito estava morto. Jesus, tá? Não como aquele sacerdote que entrava com o sangue de animais, de bodes, de cordeiros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou naquele lugar que é chamado Santo dos Santos, onde na nova aliança só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Jesus, ele rompeu, fez o véu ser rasgado. Hoje, através deste sangue derramado em nosso favor, nosso espírito foi revivificado. Nós tivemos redenção, mas nós fomos resgatados. O que nos leva a entender que foi pago um preço para esse resgate. Vamos trazer para o nosso mundo, a qual, quando alguém é sequestrado, a pessoa que sequestra, ela exige o quê? Um resgate. É um resgate, é um valor financeiro, certo? Então vamos entender assim, Jesus ele veio com o seu sangue. A maior moeda do mundo espiritual é o sangue. E o sangue de Cristo. Tá? Ele clama até mais do que o sangue de Abel. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama. Mas o sangue de Jesus clama mais do que o sangue de Abel. É um sangue poderoso. É um sangue que foi derramado ali para que seu resgate, tá? A sua redenção fosse concretizada. Então, quando Jesus derrama o sangue, paga o preço da sua dívida, não da dívida dele, a dívida era sua, porque você era descendência do primeiro Adão, ele pagou, você se tornou propriedade exclusiva e peculiar de quem? De Deus, porque Jesus, com o seu sangue, ele trouxe redenção para a sua vida, ele trouxe a condição de ser chamado Filho de Deus. Vamos dar um glória a Deus. É um ato maravilhoso esse realizado por Jesus Cristo. Antes de não aceitarmos a Jesus, a não obtermos esse resgate e essa redenção, não podíamos ser chamados de filhos de Deus de maneira alguma. Nosso espírito não poderia se relacionar com o Criador, como o pastor falou no devocional. Nós estávamos mortos espiritualmente para Deus. Nós não refletimos a imagem e semelhança de Deus, refletimos a imagem e semelhança do primeiro Adão. Mas glória te damos, Jesus Cristo, porque tu pagaste o preço. Tu foste o nosso substituto, foste tu que morreste naquela cruz. Meu irmão, é muito importante, todos os dias, nós lembrarmos do sacrifício executado pelo nosso Senhor e Salvador ali. Pense em Jesus ali, no lugar em que cada um de nós deveria estar, passando o que ele passou, era para cada um de nós passarmos. Jesus ali pregado, sendo caluniado, escarnecido, tá? Sendo ferido com uma lança, ali pendurado, né? Zombado. Era para cada um de nós estar ali, mas ele não. Eu vou pagar o resgate com o meu sangue. E essas pessoas que deveriam estar aqui vão se tornar propriedade exclusiva do meu Pai, a qual eu obedeço em todas as coisas. E a minha vontade é fazer a vontade de quem? Do Pai. Então nós precisamos refletir o que Jesus refletia. Se a vontade de Jesus era fazer a vontade de Deus, por que agora, com o correr dele junto com Cristo, de todas as coisas que é de Deus, nós vamos fazer a nossa? Você entende que você não é sua propriedade? Que agora você tem um novo dono. É o seu Criador, através do sacrifício de Jesus, que pagou esse resgate. Se não fosse isso, meu irmão, você estava condenado até hoje a ser lançado no inferno. Agora, depois desse resgate, você pelo caminho de viver uma vida
de santificação, que a gente pode chamar de santificação progressiva, encaminham aonde? Até o alvo, que é a nossa vitória em Cristo Jesus, que é a nossa completa redenção, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, o nosso corpo revestido de incorruptibilidade, aquele corpo mortal se transformando num corpo imortal. Graças ao quê? Lá no princípio, o sacrifício de Jesus Cristo fez com que você passasse pela porta, andasse nesse caminho e seguisse nessa jornada até o alvo, até a sua salvação. Glória, chegando Jesus. Você pode dizer isso? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele é o autor e consumador do quê? Da nossa fé. Nós não cremos, nós não temos fé em algo que está sem vida. Jesus é a própria vida. Ele nos deu o quê? Vida. Amém? Ele nos deu acesso a quem? Ao Pai. Mas através do quê? Do seu sacrifício. O que aconteceu naquele sacrifício? Foi derramamento de sangue divino, meu irmão, minha irmã. Apesar de Jesus ter sido feito carne pecaminosa, mas o sangue que foi derramado naquela cruz não conheceu pecado. É um sangue divino. É o sangue de Jesus Cristo. A maior moeda de resgate no mundo espiritual. Não pense que esse sangue tem poder somente para que você passe pela porta, para que você entre por esse caminho para chegar para o alto. O sangue de Jesus Cristo te traz plena redenção. Mas quando se fala em redenção, você tem que entender que você agora não tem dono. Alguém lhe comprou, alguém pagou esse preço. Então viva uma vida de obediência. Eu tenho certeza que isso vai expressar o verdadeiro louvor a Deus. Amém? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, fala, no qual temos a redenção, ou seja, resgate, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É maravilhoso a gente saber que nós mudamos de reino, que mudamos a situação em que vivíamos por conta da obediência do segundo e último Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos remissão, temos primeiramente o resgate, temos a remissão de pecados. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, quando Paulo ele se reúne com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele fala assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O verbo aqui é comprar. Vamos ler novamente. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. A qual quem? A igreja. Quem é a igreja? Você consegue entender que você foi comprado com o sangue de Cristo? Dê valor a esse sangue. É benéfico para você. Podemos dizer assim, Senhor, lava-nos com sangue, claro, vai haver remissão. Né? Mas podemos também pedir, cubra-nos com o teu sangue. Por quê? Porque nós vamos estar sempre nos apropriando dos benefícios do sangue. Dos três tópicos que nós vamos ter, redenção, purificação e aliança, exige de nós uma conduta de apropriação, uma conduta de fé. Amém? Apocalipse 5:9. Entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue, novamente o verbo é comprar, compraste para quem? Para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, em toda parte da terra,
Deus ele está investindo em adquirir propriedades para ele através do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Jesus, ele é o maior comprador de homens que possam adorar a Deus em espírito e em verdade, porque ele é riquíssimo no quê? No sangue dele derramado. Amém? 1 Pedro 1, 18, 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste rescatado. Quer dizer, você obteve a sua redenção do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, sem mácula. O sangue de quem, gente? De Cristo Jesus. Há poder no sangue de Cristo, sim, mas também é um valor imensurável no sangue de Cristo. Esse valor lhe concedeu o seu resgate para Deus. Você pode calcular o valor de um litro de sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário? Não. Mas você pode entender que para Deus você tem valor, porque Jesus derramou esse sangue e diz aqui, precioso, de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Você consegue entender, você não sabe quanto custa um litro de sangue derramado por você, mas você pode entender que este sangue, sim, é precioso, porque ele lhe traz a redenção, lhe traz a purificação e lhe traz a aliança eterna. Está continuando o vídeo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. A Bíblia fala, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que entregou seu Filho unigênito. Agora, finalizando o vídeo, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. É o mesmo que tinha, né? Em João 3,16. Então, veja bem, existe um amor. Agora, você também tem que entender que quando Jesus pagou esse resgate, você adquire um selo de propriedade de Deus. Amém? Cristo ele entrou no Santo dos Santos, derramou seu sangue, isso é uma colocação minha aqui que eu estou lendo, e derramou seu sangue garantindo a aquisição de nossas vidas para Deus. Por isso somos chamados de propriedade exclusiva de Deus e aponta para uma vitória de Cristo, sabe sobre quem? Sobre Satanás. Olha o poder que há no sangue de Jesus Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Cristo derrotou aquele que te acusa diante de Deus. Né? Mas através de quê? Do sangue dele. Cristo não só trouxe redenção para nós, mas ele trouxe vitória na obra de Satanás. Ele desfez tudo aquilo que Satanás havia fazendo. Hebreus 2, 14, 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para quê? Isso é um sinal de indicativo de propósito. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Era a situação que nós nos encontrávamos antes de conhecer a Cristo, de confessar o nome de nosso Redentor. Nós estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida, ou seja, estávamos condenados a viver uma vida de pecado. Deus é maravilhoso. A gente pode refletir a situação em que a gente se encontrava, mesmo com boas obras, mesmo sendo uma pessoa piedosa, caridosa, mas nós refletimos a imagem do primeiro Adão, nós refletimos a imagem de nosso Deus. Paulo fala que ele diz que nós devemos ser imitador dele, porque ele era imitador de quem? De Jesus Cristo. Então Paulo ali estava o quê? Com a imagem e a semelhança de Cristo. É o que nós temos que reproduzir, a imagem e semelhança daquele que derramou esse sangue na cruz do Calvário. A morte de Cristo, meu irmão,
significa a vitória sobre Satanás e sobre todo o reino das trevas. Vamos ver, segundo Colossenses 15, e despojamos os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. O diabo ele não pode chegar e dizer, eu vou tocar em ti. A não ser que você tenha aquela condição que nós chamamos de quê? Legalidade ou, mais popularmente conhecido, brecha. Só pode acontecer duas situações em que Satanás ele pode tocar o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus dá a legalidade ou quando o próprio Deus permite. Certo? Fora isso, ele vai estar sempre ao seu derredor, tremindo como um leão, para querer tragar aquele que ele possa. Mas a Bíblia diz, resistir ao diabo. Só se a gente voltar um pouquinho para cima, a gente vai dizer, sujeitai-vos, porém, a Deus, e resistir ao diabo, e ele tirar de vós. O que é sujeitar-se a Deus? É ser filhos obedientes. É o quê? É replicar a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O diabo não pode tocar, porque a Bíblia diz que Jesus despojou os principados e as potestades. Você é propriedade de Deus. Como é que o diabo vai tocar em você? Você não está mais enraizado no pecado, você não está vivendo segundo o mundo que jaz no maligno. Você vive agora aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você vive obediência a Deus. Isso te traz santidade, assim como esse sangue te ajuda no processo de santificação também. Temos que nos apropriar da vitória pelo sangue de Cristo. A vitória do sangue de Cristo, temos em Apocalipse 12 anjos. Diz, eles quem? Os santos. Pois o venceram. Venceram a quem? Satanás e seus demônios, por causa do sangue de quem? Do Cordeiro. Os santos venceram a Satanás por conta de quem? Do sangue do Cordeiro. Pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Aquele sangue, meu irmão, minha irmã, até hoje escorre. Até hoje é derramado. Não foi somente para aquele momento inicial que você confessou a Cristo. É para a sua vida, é para a sua caminhada. Até hoje esse sangue está cobrindo você, está perdoando os seus pecados. Não ficou naquele momentozinho lá, não. O importante é eu creio. Mas até hoje este sangue tem feito você mais do que vencedor. Aproprie-se dos benefícios que esse sangue, como legado de Cristo Jesus, deixa para você, traz para você. Continuando, pelo sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Vamos ver qual é a mensagem do sangue de Cristo em Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Deus. Nós vimos agora que o sangue de Cristo fala mais do que o sangue de Abel. A Bíblia fala lá no início, lá em Gênesis, que o sangue de Abel clama. Mas agora em Hebreus ele está dizendo no Novo Testamento, na nova aliança, que o sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. O sangue como selo de propriedade, vamos entender isso. Nós vamos voltar naquela época em que Deus mandou que o povo dele pintasse os umbrais, marcasse com o sangue do poder. O sangue nos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá
ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Por que Satanás não pode nos tocar? Por causa do sangue de Cristo. Porque este sangue te dá selo de propriedade. Você é propriedade de Deus. Né? Nós nos referimos aqui à marca nos umbrais da porta, identificava quem era a propriedade de Deus. Então, além de você ser propriedade, você também tem que se apropriar do quê? Da proteção que este sangue te introduz. Você é protegido pelo sangue do Cordeiro Pascal de Deus. Amém? Você não está vulnerável se viver uma vida em obediência ao que esse sangue lhe pede. Se aproprie deste sangue. O sangue do Cordeiro é um sangue que te dá, assim, proteção. É como se Deus estivesse colocando você debaixo das asas dele e você dizer para ele: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém? Em Hebreus 11, 28, pela fé, está falando de Moisés, celebrou a Páscoa e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Eu conversando quarta-feira com o pastor, falei em Hebreus, ele tinha me falado em israelitas. Perdão, pastor, estava errado. Tá? Moisés ele celebrou a Páscoa, mas ele não celebrou somente a Páscoa. Ele celebrou o derramamento do sangue, porque aquele derramamento daquele sangue, daquele cordeiro, daquele animal lá, estava projetando para o futuro. O sangue que o nosso Senhor Jesus Cristo teria na cruz do Calvário por causa de nós. Ele celebrou esse derramamento porque Moisés sabia que o Messias iria vir, como veio. Era o cumprimento das palavras proféticas da Bíblia na Antiga Aliança. Vamos falar agora sobre a aplicação. Isso tudo ainda está no aspecto, no tópico rendição. Nós temos que entender isso, eu estou me baseando muito nesse primeiro tópico, porque nós temos que entender que não somos mais nós fomos comprados. Este sangue nos tornou propriedade. Esse sacrifício, esse sangue derramado, nos trouxe o quê? Resgate. Então nós temos que entender que devemos nos apropriar daquilo que é de Deus, quando confessamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas também temos que entender que tudo que é de Deus é nosso, mas tudo que é nosso também é de quem? É de Deus, é recíproco. Olha sobre a apropriação. Em 1 Timóteo 6,3, Paulo fala a Timóteo: combate o bom combate da fé. Toma posse, apropriação, da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna. A gente só vai conseguir entrar na vida eterna se a gente se apropriar do quê? Do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos entrar no segundo tópico: purificação. Está lá no texto inicial que nós lemos, em Hebreus 9, está no versículo 13 e 14, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nossas obras, a consciência das nossas obras mortas, nós vamos servir a quem? A um Deus vivo. É por isso que eu digo que este sangue atua até hoje entre nós. Não foi só para o seu resgate. Se você se tornou propriedade, ainda não chegou à vida de Jesus, você ainda não foi levado aos céus com Jesus, você ainda não está na sua morada celestial, então é até os dias de hoje.
Vamos entender a purificação em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, redenção, resgate, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E em Hebreus 3:8, traz um paralelo da lei, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação, que quer dizer sacrifício, pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Gente, isso não é uma coincidência que acontecia lá naquele tabernáculo, na antiga aliança. Não é uma coincidência do que Jesus fez. É uma projeção do que Jesus iria fazer realmente. Os animais eles eram sacrificados fora da porta. Jesus ele foi sacrificado dentro da cidade? Não foi. Jesus ele foi levado aonde? Ao Gólgota, ao Calvário. Certo? Então Jesus ele foi sacrificado também fora da cidade, fora da porta. Não foi dentro do tabernáculo. Mas Jesus ele entrou com o sacrifício dele no tabernáculo, no lugar santo dos santos, derramou o seu sangue, porque nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora vamos ver uma situação. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de deixar, se cortar, cozinhando, cortando alguma coisa, se ferir e cair num tecido da sua roupa, o sangue, uma gota de sangue. Eu acho que todos já passaram por isso. Você sabe quão difícil é remover, né? Remover esse sangue. Agora, esse sangue, que quando a gente derrama o nosso próprio sangue no tecido da nossa roupa, ele mancha, é difícil de remover. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 7, 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, que significa pureza, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram, ou seja, se apropriaram do sangue, tá? Suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue, ele mancha o tecido, mas este sangue derramado, ele tira toda a mancha, ele remove tudo aquilo que foi feito de maneira indevida. O seu pecado. Ele limpa o seu pecado, mas você precisa se apropriar deste sangue para que ele atue como um agente de remoção de sujeira. É como se você entendesse que o sangue de Jesus, quando passa em nossas vestes sujas, nos torna purificadas. Nossas vestes, elas são alvas, se tornam brancas, purificadas por esse sangue. Malaquias 3:2 fala da vida do Messias. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vida? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, fala de purificação, e como o sabão do lavandeiro. Naquela época, gente, já existia lavandeiros, eles já fabricavam da maneira deles um sabão. A Bíblia fala isso. Como o sabão do lavandeiro, isso quer dizer remissão de pecados. Deus está dizendo para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, que não tem nenhuma mancha na sua vida, ele não pode remover, não tem nenhuma sujeira na sua vida que ele não possa limpar, porque ele usa o agente chamado sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Verbo vivo, o Verbo encarnado. Este sangue em si te traz redenção, te traz purificação. Deus está dizendo: se tu estás vivendo uma vida de impureza, de vestes sujas, lava com o sangue do Cordeiro, e estas vestes elas vão se tornar mais alvas do que a neve, mais alvas do que a lã do Cordeiro. Aleluia! A neve vem do alto. Jesus de onde veio? Do alto, gente. A lã vem do nosso interior. E ela pode refletir a
interior. E nós podemos dizer que vai brotar do nosso interior para o nosso exterior uma lã branca, sem mancha, sem mácula, porque este sangue limpa qualquer sujeira. Amém? Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como os carmesim, se tornarão como a lã. Este sangue deixa você a sua veste e tudo que é seu, porque tudo que é seu de Deus, mais branco, mais alvejado que a neve e a lã. Você consegue entender o poder e o benefício que esse sangue traz para você, para a sua vida? Você não pode viver como um mendigo pedindo esmola, com a cartola, com um chapeuzinho pedindo. Você é propriedade de Deus. A Bíblia diz que Deus é dono do quê? De todo ouro e de toda prata. E além do mais, Deus te ofereceu através de Jesus o sangue do Cordeiro. Este sangue tem poder. Este sangue é precioso. Este sangue tem poder para te tirar do reino das trevas e trazer para a maravilhosa luz de Deus. Este sangue não é pequeno. Este sangue é aquilo que de melhor Jesus fez por nós, porque Ele nos lava, Ele nos resgata, Ele nos purifica e Ele nos dá uma nova aliança que nós vamos ver agora. O que é aliança? É um compromisso profundo e sagrado com Deus. Você pode dizer, meu irmão, minha irmã, somos ou não somos aliançados com Deus? Deus tem que sua parada imutável, Ele quebra ou não a aliança da parte dele? Mas nós sim. E o que faz o conserto dessa quebra? É quando você se apropria do sangue do Cordeiro. É melhor não quebrar, seja bem claro. Mas se um dia você, a sua parte quebrar essa aliança, o sangue do Cordeiro, que tira os pecados do mundo, ele te torna limpo, ele te purifica, ele torna as tuas vestes purificadas. Você pode novamente voltar na aliança, porque a misericórdia de Deus, ela é infinita. Mas quando nós saímos debaixo desta graça e erramos, pecamos, nós temos que fazer o caminho de volta para a cruz do Calvário. Esse caminho não é o pastor que vai fazer, não é o Espírito Santo que vai fazer. Essa é a responsabilidade da sua parte. Você quebrou a aliança, se arrependeu, pediu perdão, pediu que Jesus, que Deus passasse o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você está deixando o seu pecado, através da confissão e arrependimento daquela cruz, e esse sangue ele vai pegar. E você vai ser chamado, sim, de santo, porque Deus ele é o quê? E nós precisamos ser o quê? Santos também. Nós temos que entender a importância de vivermos em santidade. E este sangue, ele te faz mudar santificado diante de Deus. Vamos ler Hebreus 9:15 falando sobre aliança. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Eu li isso aqui agora, foi? Já li isso? Vamos lá. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Ele quem? Jesus. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Qual é a eterna herança? É vida eterna, é vida com Deus. Aqueles que têm sido chamados. Um texto que fala muito sobre a aliança, Mateus 26, 27 e 28. Precisamos ter um comportamento de comunhão e um posicionamento de fé. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova. Quem está falando isso? Jesus Cristo está falando que o sangue dele é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Não é de todos, é de muitos. Por quê? Esses muitos são aqueles que vão utilizar o sangue para passar por aquela porta, aquele momento inicial de redenção. Em João 6, 53, 54, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Meu irmão, minha irmã, nós vamos terminar aqui, mas deu para a gente entender que devemos usufruir dos benefícios do sangue. Vimos o tópico, nós devemos entender a redenção, o segundo tópico, purificação, e a aliança eterna que, através do sangue derramado naquela cruz, Jesus concedeu a cada um de nós. Tá? Que nos facilite nessa nossa caminhada, nessa nossa carreira de fé, nós que somos do caminho, ou seja, discípulos de Jesus, tá? Nos ajude isto, a chegarmos até aquele dia, como foi dito aqui, Maranata, o dia em que Jesus volta para buscar essa propriedade que ele comprou com o sangue que ele derramou na cruz, em benefício de muitos, não de todos. Deus amou o mundo de maneira incondicional. As pessoas que quiseram e preferiram negar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, estão sendo lançados ao inferno. Deus ama essas pessoas incondicionalmente, mas estão indo para o inferno, porque não querem viver uma vida de obediência, não querem gozar dos benefícios que o sangue oferece. Este sangue, meu irmão, está à sua disposição. E até mesmo o inimigo de cada um de nós já foi derrotado por este sangue. Mas só que, para você adquirir essa condição, você tem que ter a proteção do que esse sangue fez, através da obediência a Deus. Amém? Eu penso que podemos falar neste momento aqui, cada um de nós. Vamos usar um momento agora para fazer uma reflexão em nossas vidas, de como nós estamos vivendo, se estamos permitindo que este poderoso sangue, este precioso sangue, ele nos dê resultados, se estamos vivendo os benefícios deste sangue. Reflita. Você, ou eu, vamos fazer, qualquer um de nós fazer a reflexão. Se temos alguma mancha, pecado que está nos atrapalhando neste caminhar de fé, alguma coisa que está incomodando no relacionamento com Deus, está nos distanciando de Deus, vamos baixar nossa cabeça, vamos fazer vamos dizer assim, uma autoanálise do nosso comportamento. A nossa vida, gente, tem que ser uma vida de fé. Mas a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que você tenha fé para usufruir do benefício desse sangue. Se você se sente longe da presença do seu Criador, talvez Deus esteja dando uma oportunidade de você renovar a aliança com Ele. Este sangue
te traz aliança novamente. Reflita. Os sinais que estão acontecendo no mundo nos indicam a possibilidade da volta de Jesus Cristo. Será que quando Ele voltar, nós vamos estar aliançados com Ele? Ou não? Se estivermos aliançados, nós estamos gozando do benefício deste sangue. Se não estivermos aliançados, só vamos tomar prejuízo. Vamos ficar. Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja nesses 3 tópicos. Redenção, uma igreja que foi redimida. Ele vem buscar uma igreja purificada. Não foi à toa que Ele derramou o sangue. Jesus também vem buscar uma igreja que esteja aliançada com Ele. Um membro fora do corpo, ele morre. Você já tentou afastar um carvão de uma churrasqueira acesa para queimar um churrasco? Se você afastar aquele carvão, ele apaga. Agora, tente imaginar. Arranque um dedo seu. Tire do corpo já de fora. Ele necrosa e morre. Se você não está aliançado com este sangue vivendo pelo corpo de Cristo, este sangue não vai purificar as suas vestes. Confesse a Deus. Não tenha vergonha. É para isso que serve a nossa comunhão com o Pai. Nós temos intimidade com Deus. Este sangue nos proporcionou isso. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e muito mais. É a vida. Jesus é a vida. Jesus não é morte. Você morreu com Ele, mas você também, quando Ele foi ressurreto, você foi junto com Ele. Pense bem, meu irmão. Você não é mais escravo do pecado. A não ser se você tem saudade da vida que você levava antes desse sangue comprar você. A partir do momento que este sangue me compra, se desviar dele, deixar de ser propriedade dele, é uma escolha sua, meu Deus. Deus já habilitou você a viver, usufruir do sangue do seu filho unigênito. Amém? Se você quer fazer um concerto com Deus esta noite, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Pedimos a Ti, ao Espírito Santo, que nos ajude na missão que nos é dada. Pedimos aqui a disposição de estarmos sempre aliançados com o sangue do Cordeiro. Pedimos a Deus que a Tua palavra ministrada hoje, Senhor, ela se produza o resultado necessário, Senhor, para a qual tem sido enviado isso de lá em Isaías. Deus, nós te pedimos, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Clamamos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por Ti neste momento, porque a Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Cobre-nos com o Teu sangue, cobre cada um de nós. Mantém nossas vestes limpas, puras diante de Ti. Tu és santo. Precisamos ser santos, amado Deus. Queremos nos render neste momento à ação poderosa do Teu Espírito Santo e que o sangue do Cordeiro passe por esta igreja agora, trazendo vida, trazendo a manifestação do Teu amor, meu Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso papo, no nosso compromisso contigo. Oh, aleluia! Aleluia, pastor, por favor. Vamos orar por ele. Aleluia, igreja, de pé, estenda a mão sobre o nosso irmão.
Aleluia, Senhor. Sabemos que é o Teu Espírito Santo que age neste momento, Senhor. Não é pela nossa força, mas sim pelo Teu Espírito Santo, meu Pai.